Oi, YouTube! Quanto tempo? Como vocês estão? Eu tô bem. Obrigada por perguntar de volta. Eu sei que eu desapareci daqui por um tempinho. Não sei nem quando que foi o último vídeo, quando que eu postei. Não consigo lembrar mesmo. Mas nós temos muitas atualizações na minha vida. Acho que mais ou menos uma semana depois que eu postei aquele vídeo, ou na semana que eu postei aquele vídeo, o último, eu consegui pagar a minha matrícula para o Greenhouse. Então agora eu sou oficialmente uma aluna do Greenhouse Brasil 2023. E agora oficialmente eu vou mesmo para o Greenhouse em julho desse ano. E eu vou levar vocês. Então tá tudo certo. Agora são só algumas outras partezinhas, como a parte de viagem missionária, que eu ainda não sei pra onde eu vou, o que eu vou fazer, ainda não faço a menor ideia. E a parte de transporte, essas coisinhas assim, mas isso é o mais de boa. O mais difícil era conseguir o valor da matrícula e graças a Deus a gente já conseguiu. A gente conseguiu até um pouquinho a mais. Então, glória a Deus. É isso. Sobre o Greenhouse, era isso. Estou matriculada. Tadã! Outras atualizações da minha vida. Aparentemente eu tô gripada, como a gente pode perceber. Atualização totalmente... Outras atualizações da minha vida. Eu tô noiva. Ó. Ah! Sim. Pretendo trazer conteúdo sobre isso aqui, com certeza. Só que mais pra frente, né? Porque eu ainda não tenho nem a lista de casamento, não tenho nada. Porque não faz nenhum mês que eu tô noiva. Ainda não faz um mês. Eu fiquei noiva dia 22 de janeiro. Hoje é dia 18 de fevereiro. Quando eu postar esse vídeo, provavelmente já deve ter feito um mês. Mas, no momento, no dia de hoje, não faz nem um mês. Mas eu tô noiva. Algum dia eu trago meu noivo aqui pra vocês. Vocês já viram ele, porque tem vlog antigo com ele, de quando a gente tava no ensino médio ainda. Tem um vlog desse ano que ele aparece. Mas, se vocês quiserem, eu trago ele pra fazer algum vídeo, alguma coisa assim. Eu obrigo ele a aparecer aqui. Enfim, é só vocês pedirem que eu providencio tudo. E a outra atualização da minha vida... Ah, tem mais uma. Eu tô trabalhando. Não sou mais desempregada, agora eu sou uma adulta, noiva que trabalha. Olha que vida boa. A gente tá dando tudo certo. Impressionante. Eu tô estagiando, eu faço estágio de design. E tá sendo muito legal mesmo. Foi Deus que me deu esse estágio, literalmente. Mais pra frente eu conto testemunho pra vocês. Agora sim, a última atualização na minha vida. Eu escrevi um livro. O nome dele é Romantização, o fim de um evangelho sentimentalista. Eu vou contar a história pra vocês da minha vida com a escrita e com a arte, que eu acho importante. Desde que eu me entendo por gente, eu amo a arte de todo tipo e toda forma. Eu sou apaixonada pela arte. Eu fiz um texto no meu Instagram sobre arte, que nele eu digo que o criador de todas as artes colocou a arte em mim, para que eu mostrasse ele através da arte. E é realmente isso. A minha vida, ela sempre girou em torno da arte. Minha mãe sempre soube que eu ia ir pra alguma parte assim de arte. Hoje, na faculdade, eu faço design, que pra mim me leva pra arte. O design em si não é arte e designers não são artistas, porque a arte ela é uma coisa mais subjetiva, ela é uma coisa que expressa um sentimento e que ela pode ser muito abstrata. Exemplo, eu fazer um quadro, porque normalmente quando a gente fala de arte, as pessoas jogam logo pra pintura. Então vamos pôr na pintura mesmo. Eu posso fazer uma pintura remetendo um sentimento meu, mas que ela vai ser abstrata porque as pessoas que virem ela podem interpretar da forma como elas quiserem. Isso é a arte. Você interpreta a arte pelo que você sente. A arte, ela tem ali a alma do artista e o sentimento do artista, mas o espectador pode interpretar como ele quiser. No design não é assim. No design a gente passa uma mensagem clara. Por isso, o design não é arte e todo designer não é artista. Mas tem como você ser os dois. E pra mim, a faculdade de design, ela me leva um pouquinho pra arte, porque a gente caminha pela arte sabendo que a gente
não pode ser apenas um artista, a gente precisa passar uma mensagem clara. Mas isso ajuda para quem quer ser artista, então eu acho incrível. Mas sobre a arte escrita, eu sempre amei livros, escrever, ler e escrever. Desde que eu me entendo por gente, eu comecei a escrever com acho que uns 3 anos. E eu sempre gostei muito de escrever. As minhas aulas favoritas eram as aulas de produção de texto. E eu, pequenininha mesmo, pedia pra minha professora para eu escrever poesias ou textos mesmo, histórias. Eu tive, quando eu era mais nova, no primeiro e segundo ano do Fundamental 1, uma professora que ela era cantora. Então, às vezes ela até me ajudava. Aí teve uma época em que eu achava que eu ia escrever música. Não, eu não escrevo música. Mas, quem sabe, se Deus quiser me usar pra escrever música. Mas, hoje em dia não sai. Mas quando eu era pequena eu gostava. E eu sempre amei escrever. Eu sempre quis escrever um livro. Eu sempre tentei escrever livros. Quando eu tava, tipo assim, passei pro Fundamental 2, eu conheci o Wattpad e eu já tentei produzir livros pra lá algumas vezes, só que eles nunca tinham um final. E esse sempre foi o meu problema, nunca ter um final pro livro. Eu tentava pro Wattpad, eu não conseguia, e aí eu fazia alguns livrinhos pequenos. Eu lembro que teve uma época, quando eu era mais nova, e minha irmã também, que eu fazia livros pra ela, tipo, pra ela ver, porque eu fazia, tipo, histórias em quadrinhos, ou livros de histórias curtas que eu dava pra ela ler ou eu lia pra ela, e era muito legal, era muito bonitinho. Eu queria muito ter esses livros. Eu acho que pode ser que eles estejam guardados em algum lugar, que era feito no papel normal. Eu acho que eles podem estar guardados em algum lugar, mas eu não tenho certeza. Eu queria muito trazer um monte desses materiais aqui pra mostrar pra vocês nesse vídeo, só que eu queria muito fazer esse vídeo o mais rápido possível, porque eu lancei o livro ontem, sexta-feira, dia 17, e eu queria muito poder anunciar ele aqui pra vocês. Então, se eu achar esse material depois, eu faço um vídeo só disso pra vocês. Mas eu trouxe uma das coisas que tem algumas coisinhas minhas escritas. Mas, continuando a história, eu sempre gostei muito de escrever. Eu escrevia histórias curtas, mas eu sempre quis escrever um livro. Nesse livro aqui, é o Diário de uma Garota Nada Popular, era o meu livro favorito quando eu tava... ele é um livro, assim, que participou da minha vida. Eu acho que a primeira vez que eu li um Diário de uma Garota Nada Popular, eu devia estar no 3º ou no 4º ano, que minha mãe me deu, e eu fiquei obcecada. Eu tenho quase que a coleção toda. Não hoje, porque a autora, que é a Rachel René Russell, ela continua escrevendo. Então, vira e mexe eu vou em livraria e eu acho livros novos da série Diário de uma Garota Nada Popular. Mas eu tenho a coleção até o momento que eu parei, né, ainda lançando. O último que lançou aqui eu ainda lia, que acho que foi o branco. Depois eu mostro pra vocês. Mas nesse daqui, ele é o Como Escrever um Diário Nada Popular. E no final ele tem páginas pra você escrever o seu próprio diário. E eu comecei escrevendo um diário. Mas chegou numa parte que eu desisti do diário e eu comecei a escrever histórias, olha. Eu cismava que eu ia ter letra de médico, porque na minha cabeça eu ia ter. Eu amo caligrafia, então eu acho letra assim muito bonita. A minha não, que acho que nem eu consigo ler mais o que tá escrito aqui. Mas eu fazia histórias assim pequenininhas. Essas aqui eram tudo sobre um cão que era detetive. Aí eram tipo assim os casos que ele ia resolvendo, a vida do cachorro. Aí eu voltei pro diário de novo. Mas eu trouxe só pra mostrar pra vocês que eu escrevia quando eu era mais nova histórias. E eu sempre amei isso. E crescendo eu continuei amando a escrita. A escrita pra mim ela sempre foi uma forma de colocar pra fora tudo que tava dentro. Teve uma época que eu escrevia como válvula de escape. Quando eu tava muito mal, eu colocava tudo pra fora, tipo assim, em forma de poesia. E eu tenho até esses textos, só que eles são bem pesados, então provavelmente eles nunca serão publicados, porque uma coisa que eu quero passar eu quero levar uma mensagem boa, uma mensagem positiva, então eu não quero acionar gatilhos, eu quero tirar gatilhos, por isso provavelmente esses livros nunca serão lançados. Eu sempre escrevi, e eu sempre tentei fazer livros. Se vocês pegarem o meu notebook, vocês vão ver
vários livros inacabados. Até que esse ano eu coloquei no meu caderno dos sonhos, porque na minha igreja a gente faz cadernos dos sonhos e no último dia do ano a gente tem um culto profético que o apóstolo ele ora pelos nossos cadernos dos sonhos. É basicamente um caderno de metas, de sonhos que você quer cumprir nesse novo ano. E a gente ora por esse caderno para entregar ele para Deus, para se Deus quiser cumprir, ele cumprir isso na nossa vida. Então, no meu caderno dos sonhos esse ano, eu tomei uma decisão que eu queria escrever um livro. E eu coloquei no meu caderno dos sonhos. E foi muito louco, porque eu não achei que fosse acontecer tão rápido. Muitas das coisas nos meus cadernos dos sonhos desse ano tá acontecendo muito rápido mesmo, eu tô muito chocada. Algumas semanas atrás, no ponto de ônibus, eu comecei a escrever, porque eu tenho mania de escrever textos pra postar no meu Instagram. Eu não gosto de postar só foto, eu gosto de postar foto com um texto. E eu escrevi um texto sobre como a gente estava achando que o Evangelho era um livro de fantasia. E quando eu postei esse texto no Instagram, o Espírito Santo falou no meu coração que ele tinha mais coisa pra falar sobre esse assunto e que ele queria que eu começasse a escrever, porque ele ia me dar o que ele queria falar sobre esse assunto. Então, eu dei o meu sim e comecei a escrever. Eu escrevia em casa, eu escrevia no horário de almoço do trabalho, eu escrevia quando eu chegava mais cedo no trabalho, porque o meu horário, eu começo 8 horas, só que eu chego no escritório 7h20, porque eu pego carona com meu pai quando ele leva minha irmã no colégio. Então eu chego 7h20, então eu escrevia antes de começar o expediente no trabalho, no meu horário de almoço, eu escrevia em casa, e eu escrevia sempre que eu podia estar escrevendo, eu estava escrevendo. E foi muito doido, porque nesse meio tempo que eu ia escrevendo, eu tive um reator, que é um culto de oração, adoração, intercessão da minha igreja. Além desse reator, eu também tive um culto de domingo. E no reator, no culto de domingo e numa conversa que eu tive com meu pai, o Espírito Santo ele me deu alguns capítulos. Ele falava, você vai ter que escrever um capítulo sobre esse assunto, com esse conteúdo. E eu ia lá e eu colocava esse capítulo, eu dava um nome para esse capítulo e ele ia me ajudando a escrever. E eu digo que Deus escreveu esse livro junto comigo, porque tiveram várias vezes que eu tava escrevendo e eu acabava assim, eu falava, Deus, eu não fazia a menor ideia que eu sabia sobre isso aqui até eu colocar o último ponto final na tela. Então ele literalmente ditou o livro pra mim. E foi muito doido, porque o livro ele fala sobre uma romantização em excesso que a gente vive tanto da nossa vida inteira, incluindo o Evangelho, e a gente fica achando que tudo é como num filme, que Deus só fala com a gente numa voz de trovão, com vento, com um leão aparecendo do nosso lado, e não é assim. O Evangelho ele é simples. E eu estava escrevendo sobre isso e vivendo isso na prática, porque ele estava escrevendo o livro junto comigo, mas ele não estava gritando no meu ouvido com uma voz de trovão, que vinha um vento, uma luz divina, um leão, eu senti a presença dele, de um leão do meu lado, falando em voz audível no meu ouvido. Não era dessa forma. Ele estava falando comigo ao meu coração, e de uma forma tão simples, mas tão simples, que eu vi que ele estava querendo que eu vivesse o que eu estava escrevendo e que eu estava passando para as pessoas através desse livro. Deus, ele trabalha com números. E o 7 na Bíblia, ele significa totalidade, consumação e perfeição. E eu escrevi o livro inteiro em 7 dias. E eu achei muito doido. E eu publiquei ele ontem. No primeiro dia de publicação do livro, eu tive 7 vendas do livro. Então, é muito, muito doido ver isso também, porque eu tô vendo que até os números são divinos. É incrível. Eu escrevi meu primeiro livro. Ele fala sobre a romantização em excesso, tanto da nossa vida, quanto a gente pegar essa romantização em excesso e colocar até no Evangelho. Ela também fala sobre a simplicidade do dia a dia, sobre ver nas coisas simples do dia a dia. Ela fala sobre testemunhos puros e simples e testemunhos sobrenaturais, porque o Evangelho ele é composto disso. Ele é composto de testemunhos que são simples e testemunhos que são sobrenaturais. Os testemunhos que são simples, que são assim no seu dia a dia, são coisas
totalmente ordinárias, mas que você consegue ver Deus nessas coisas. E os testemunhos sobrenaturais são aqueles que a gente tem um gostinho de como vai ser a eternidade, que são coisas realmente surreais. E o Evangelho, ele junta esses dois testemunhos. Então a gente está sempre caminhando em conjunto com esses dois testemunhos e a gente sempre vai ter os dois, nunca é só um dos dois. E por isso eu quis frisar tanto essa parte no livro. Então a gente tem um capítulo inteiro só de testemunhos simples e um capítulo inteiro só de testemunhos sobrenaturais. Eu quis mostrar os meus testemunhos também, porque quando Deus faz alguma coisa na nossa vida, Ele não faz pra gente, Ele faz para que a gente possa abençoar outras pessoas. E isso entra no próximo capítulo, que é o capítulo A Importância de Testemunhar, que eu explico sobre essa importância do testemunho, de dar testemunho. E nós também temos o capítulo sobre a efemeridade do Evangelho. Efemeridade é algo que muda, algo que não continua da mesma forma, e o Evangelho é assim, ele não continua sempre da mesma forma. Então, eu achei mega importante falar disso no livro, porque também era algo que eu estava vivendo e que eu precisava passar ali para vocês, e eu acho esse capítulo muito forte. E por fim, a gente termina o livro com o fim do Evangelho sentimentalista. Esse capítulo, ele é muito impactante para mim, principalmente a última página. É muito impactante. É isso. Esse é o livro Romantização, o fim de um Evangelho sentimentalista. Um livro que foi escrito com Deus escrevendo junto comigo, porque eu senti isso. E é incrível, ele tá incrível. Vocês vão amar muito e vai edificar muito a vida de vocês. O link para compra do livro vai estar aqui na descrição, tá no meu Instagram também. Eu postei alguns vídeos no meu Instagram que eu acho muito interessante vocês verem. Foram vídeos para anunciar. Tem 2 vídeos de Save the Date. O primeiro falando sobre romantização, o segundo falando sobre o número 7. E aí tem o livro de lançamento, que eu falo um pouco sobre o livro. E lá tem relatos de pessoas que leram o livro. Porque eu dei de presente esse livro para algumas pessoas, para elas poderem dar o que elas sentiram, né? Dar relatos do que elas sentiram enquanto estavam escrevendo. E eu postei isso no meu Instagram. Eu vou tentar trazer pra cá também, mas tá no meu Instagram. Então eu espero que vocês vão lá, pra vocês verem todos esses vídeos. Tudo sobre isso tá tudo lá. Eu vou abrir também uma caixinha de perguntas sobre o livro hoje. Provavelmente não, vocês... Esse vídeo aqui ele não vai sair hoje, mas eu vou deixar as respostas dessa caixinha num destaque só pra isso. Lá no meu Instagram também eu vou postar o diário de leitura, porque eu gravei todos os dias que eu estava escrevendo e coloquei lá o dia, quantas páginas eu escrevi, quantas páginas o livro tinha, e eu vou postar isso no meu Instagram também. E também vai ficar em destaque, então vai lá no Instagram pra vocês poderem ver tudo. E é isso. Muito obrigada por me acompanharem aqui. Muito obrigada por estarem aqui junto comigo, obrigado por assistirem a minha documentação da jornada, por me apoiarem, e eu espero que vocês gostem de todas essas atualizações, principalmente do livro, que vai estar o link aqui na descrição, no meu Instagram, que está aparecendo aqui na tela. É isso. Obrigada, Deus abençoe. Até o próximo vídeo.